Dando continuidade às nossas aulas de termoquímica, hoje a gente vai estar falando de a energia, ela se apresenta de várias formas, como entalpia, como trabalho, como energia interna, como energia potencial, energia cinética. Existem várias formas da energia se apresentar. E o calor é uma dessas formas de energia. É a energia em trânsito, motivada pela diferença de temperatura. O que isso quer dizer? Que a energia, quando ela se apresenta na forma de calor, ela deve ser motivada a partir de uma diferença de temperatura. Vamos ver aqui esse exemplo que eu coloquei aqui para ficar mais claro para vocês esse fluxo de calor de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Imagine esses dois corpos aqui, corpo 1 e o corpo 2. Eles estão em contato um com o outro. Só que a temperatura do corpo 1 ela é igual à temperatura no corpo 2. Essa temperatura aqui é igual a essa temperatura aqui. Logo, os dois corpos eles apresentam a mesma temperatura. Como eles têm a mesma temperatura, não há transferência de calor. Não existe a transferência de calor quando os corpos possuem a mesma temperatura. Então aqui não existe calor. Entretanto, eu tenho, por exemplo, esses dois outros corpos aqui. Vamos imaginar que o corpo 1 ele esteja a 50 graus Celsius. E o corpo 2, T2, esteja a 20 graus Celsius. O que vai acontecer aqui quando eles entrarem em contato? Eu vou ter um fluxo de energia. E esse fluxo de energia vai ser definido como o fluxo de calor. O calor vai estar em movimento aqui. E de onde o calor vai sair? O calor vai sair do corpo que tiver uma temperatura maior em direção ao corpo que tiver uma temperatura menor. Aí aqui, de acordo com esse dado, a gente tem que a temperatura 1 é maior que a temperatura 2. Sendo assim, o calor vai fluir do corpo 1 para o corpo 2. E quando é que ele vai parar de fluir? Ele vai parar de fluir quando a temperatura do corpo 1 e do corpo 2 ficarem iguais. Quando T1 ficar igual a T2, aí cessa o fluxo de calor. Então, entendam o seguinte, que calor é uma energia em trânsito. Então tenham isso em mente, que o calor ele vai fluir daquele corpo de maior temperatura para aquele corpo de menor temperatura, até que as duas temperaturas sejam iguais. Quando eu falo em calor, a unidade de calor que a gente pode estar usando é essa daqui. Eu vou mostrar para vocês duas, mas essa é uma das mais importantes, apesar de não ser a usada pelo sistema internacional. Olha aí, caloria. Uma forma de medir energia na forma de calor é a caloria. Se a gente está bem habituado a ouvir, né, nas dietas, de quantas calorias tem que comer, a ingerir e tal, blá, 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 blá. Tá. Então, caloria é um termo que vocês já estão familiarizados, mas a definição não é tão clara. Olha a definição que a gente tem aqui, ó, que uma caloria corresponde à quantidade de calor necessária para aquecer 1 grama de água em 1 grau Celsius. Então, eu tenho 1 grama de água, eu vou ter que ter, para eu ter 1 caloria, eu preciso que 1 grama de água aqueça até aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Por exemplo, se essa grama de água aqui, essa grama de água, ela está 10 graus Celsius, para que eu tenha 1 caloria, a temperatura vai ter que aumentar para 11 graus Celsius. Aí, quando isso acontece, eu tenho 1 caloria de energia. No sistema SI, a caloria não é usada. No sistema SI, nós usamos o Joule, né? Joule. Então, a gente botou aqui uma maneira de converter. A gente colocou aqui a forma de converter caloria para joules. Aí eu tenho que 1 caloria é exatamente 4,184 joules. Então, com uma regra de 3 simples, eu consigo converter qualquer caloria em joule ou a energia em joule para caloria de acordo com como vier os
problemas, as atividades. Sabendo que 1 quilocaloria, também ela apresenta nessa forma, equivale a 1.000 calorias. E 1 kJ é igual a 1.000 J. Então, 1 kJ é igual a 1.000 joule. 1 quilocaloria é igual a 1.000 calorias. Sabendo dessa parte introdutória, nós vamos entrar agora nos processos que liberam e absorvem calor.